E aí, pessoal, a data do casamento de Douglas Costa remarcado em meio à pré-temporada. Como que o Grêmio recebeu essa informação? O que o torcedor está pensando? Que linha nós vamos adotar? O que vai acontecer na reunião da próxima semana? Qual é o sentimento interno? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Gente, ontem, durante o dia, a discussão foi Douglas Costa, como tem sido nos últimos dias. É importante, não é importante? Vai se conciliar, não vai se conciliar? Aí deu aquela confusão de informação em cima da palavra do Denis Abraão. Enfim, foi uma pauta do dia de ontem. Foi uma pauta do dia de ontem. Até que no final do dia, uma matéria assinada pelo Marcos Souza lá do Grupo RBS, disse: está remarcado o casamento de Douglas Costa para o dia 19 de janeiro. O que é o dia 19 de janeiro? É o meio da pré-temporada do Grêmio. E aí, obviamente, aquilo cai como uma bomba no ambiente interno. Eu dei telefonemas ontem dizendo, tá, e aí, como que o Grêmio vai proceder? E é verdade ou não é verdade? Aí se falou numa remarcação natural e tal, mas o fato é que é no meio da pré-temporada. No meio da pré-temporada. Denis Abraão, à noite, em uma entrevista que deu, passou rápido pelo assunto, dizendo ninguém vai ser liberado na pré-temporada. Decisão do departamento de futebol. Mas faz uma vírgula e adianta, mas Douglas Costa não é assunto do departamento de futebol. Douglas Costa é exclusivamente assunto do presidente. A leitura que eu faço, e eu quero refletir isso com vocês, é que se o departamento de futebol, no caso através da figura do vice-presidente de futebol, não indica que está no comando das ações com Douglas Costa, é que ele não faz parte do departamento de futebol mais. A primeira reação que eu tenho é essa. Um jogador que, com a importância que tem, não está sob a tutela do vice-presidente de futebol, já não faz mais parte dos planos do Grêmio. Ele já é um assunto financeiro, ele já é um assunto administrativo que, claro, passa pelo presidente, pela importância do Douglas Costa. Eu dei alguns telefonemas ontem para entender como que o Grêmio recebe isso. Por quê? Porque a grande crítica interna do Grêmio é exatamente a falta de comprometimento. Uma das análises do Grêmio é: os caras não compraram, os caras não tiveram o comprometimento necessário para um enfrentamento do tamanho que a gente teve no ano passado, diante das dificuldades e que culminaram com uma trágica ação no Brasileiro e o rebaixamento do clube e a natural diminuição do clube. Mas o Grêmio não adotou exatamente posturas agora que indicassem uma mudança de rumo. O Grêmio continuou com o trabalho, o Grêmio renovou, por exemplo, com jogadores que não entraram em forma, o Grêmio manteve o treinador, o Grêmio seguiu esse status. E aí vem a primeira bomba. Por que a primeira bomba? Porque a importância do Douglas Costa no ambiente interno indica que o Grêmio vai mudar o rumo ou não vai? A indignação das pessoas que eu conversei por telefone ontem eram de jogador descomprometido. Olha, isso é a melhor parte. É crítica abaixo de crítica. Mas a bomba está lá. O Grêmio tem uma reunião com o staff do jogador na semana que vem. Ela vai ser tratada no tom do esporte, como uma solução para o negócio para que Douglas volte a jogar no Grêmio, ou ela vai ser tratada única e tão somente como uma ideia de como equacionar os valores para que o Douglas siga a sua vida. Essa é a grande questão. Hoje, o torcedor do Grêmio está ainda mais incomodado do que estava ontem. Ontem existia uma divisão. Muitos torcedores posicionados. Não, tem que saber administrar, o jogador vai ser importante dentro do campo. O próprio presidente, nas suas manifestações, diz, olha, ele pode ser a diferença técnica, ele informa, é bom jogador. E foi incontestável isso. Quando ele foi contratado, unanimemente todos absorviam isso como uma das melhores coisas que o Grêmio fez nos últimos anos. Isso é fato. E quando tu tem essa posição, quando tu admite essa posição, tu tem que também entender o seguinte: onde a gente errou para que esse negócio possa ter sido tão nefasto, tão ruim. Essa relação da semana que vem,
que para mim é a grande pergunta hoje, aonde ela vai ser tratada? Ela vai ser tratada ainda como uma linha de um clube que quer reviver a relação com o Douglas Costa, ou ela não vai ser tratada assim? Qual o recado para os colegas? Porque uma simples liberação do Douglas Costa, imagina dentro do vestiário, todo mundo abatido, apanhando do jeito que estão apanhando em razão do fracasso no campo, e o Grêmio liberando, por exemplo, o jogador, algo que já disse que não vai fazer. É de fato uma dificuldade, é de fato um problema. O Douglas passou agora nas suas férias, fez as suas férias, e aí, quando começa a trabalhar, marca uma festa. Por que não nas férias? São relações que a gente precisa pelo menos questionar. É importante, não é importante? Existe uma situação hoje no futebol que muitas vezes é mais importante mostrar do que de fato agir. Hoje, o Grêmio precisa passar para o seu torcedor a ideia de que o trabalho está comprometido. E não é o que acontece quando existem eventos como esse. Tu está mostrando o mesmo status que fez com que o torcedor chorasse no final do ano. Exatamente o mesmo status. E essas situações de deboche, de descaso, de descomprometimento, o torcedor não quer mais ouvir. Ele não quer mais ouvir. Ele não quer mais saber se tem jogador fora de forma. Ele não quer mais saber. Ele quer o seguinte: vocês estão aí para trabalhar. Vocês estão aí para isso. Administrem, trabalhando, para que a gente tenha resultado depois. Ontem, mais uma vez, o Grêmio foi exposto a um ambiente sem relação, sem critério de respeito ao trabalho, sem critério de respeito a toda a instituição. Por quê? Porque a exposição dessa forma sempre impõe um Grêmio no segundo plano, sempre impõe um Grêmio fragilizado, sempre impõe ao Grêmio uma força que desmoraliza os processos. O Grêmio hoje vai ter que administrar mais uma vez um problema criado pelo maior investimento que fez em cima de um jogador. Não existe nada mais constrangedor do que isso. E nós temos que olhar esse ponto como algo também para aprender no futuro. Que relação é essa? Que relação contratual é essa que a vontade do torcedor, que foi a contratação do Douglas Costa, tenha criado tamanha dificuldade através de um jogador que veio aqui para passar férias, ou para fazer casamentos, ou para mostrar que o seu ambiente hoje aqui é de festa. Voltei para casa não para jogar, mas para viver. E o Grêmio precisa que alguém jogue. Não conseguiu no ano passado. Espero que esse ano, através de ações diferentes, consiga. O fato é, o problema que era grande ficou maior ainda. E o Grêmio vai ter que resolver. E normalmente essas soluções exigem pagamentos pesados. Ficou muito complicada a relação de Douglas Costa com o Grêmio. Eu espero sinceramente que o presidente tenha muita habilidade para não criar um rombo ainda maior. É triste o que chegou, o ponto que chegou, o nível que chegou. Mas é a verdade. Está posicionado dessa maneira e tristemente o Grêmio vai ter que resolver. Vamos tentar sair ilesos disso, não arranhando ainda mais a imagem do Grêmio, a imagem de um clube que sempre foi muito forte nas relações com seus profissionais e que hoje se mostra fragilizado diante de um ambiente sem comprometimento. É triste, é verdade, e a gente tem aqui que falar. Mas hoje, e eu já tinha dito isso, não tem mais ambiente, não tem mais o que fazer, não tem mais o que se posicionar. Tem que admitir o erro, engolir o choro, seguir adiante, deixa o Douglas ter a relação dele. Agora, isso pode gerar ainda mais dificuldade. Não queria estar no lugar do presidente Romildo Bolzan, que fez todo o esforço para trazer um ídolo e que quando chegou aqui o ídolo era de papel. A verdade é essa. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.